A morte caminhará e os mártires serão queimados no fogo do inferno. A cidade de Centralia serviu de inspiração para o cenário de Silent Hill. Isso já foi muito falado, sendo muito fácil encontrar fotos da tal cidade. Mas, reza a lenda, que o enredo do game também se baseia em eventos contidos em um diário e acontecidos nessa maldita cidade. A história diz que a Konami, em busca de um game para combater um jogo rival, saiu à procura de um bom enredo para concretizar o seu jogo. Centenas de enredos chegaram ao escritório da produtora, porém, nenhum agradou o produtor Keiichiro Toyama, que na sua ânsia de derrotar a série concorrente, iniciou uma saga pesquisando histórias de terror do mundo todo. Terminou por encontrar uma lenda de uma cidade dos Estados Unidos, chamada Centralia. Toyama, instigado, resolveu investigar mais essa sinistra história e enviou representantes da Konami dos Estados Unidos visitar as cidades vizinhas a Centralia, com o objetivo de desmembrar esses impressionantes e assustadores relatos que ocorreram naquele lugar. A investigação rendeu muitos frutos, entre eles, um diário, comprado pela bagatela de $10.000 de um dos moradores do distrito de Ashland, J.S. Manson, um comerciante que confessou ser de um parente desaparecido, morador de Centralia em 1960. O diário era um caderno de capa dura de couro, bastante velho e desgastado, com as letras H. Manson marcados no canto inferior direito da capa. O diário, segundo um dos membros da equipe de Toyama, que preferiu ficar no anonimato para evitar um possível processo, relatava histórias terríveis e assustadoras que atormentaram toda a equipe de produção do game. Até mesmo os mais incrédulos. Um pouco diferente da protagonizada por R no primeiro game, o diário expõe as preocupações de um pai com sua filha menor, frente aos acontecimentos sinistros que estavam ocorrendo na cidade. O diário ia de encontro com as lendas locais, que a equipe da Konami recolheu, junto aos moradores das cidades que rodeiam Centralia. De acordo com o anônimo, ex-membro da Konami, o diário tinha mais de 354 páginas datadas. Mais de 132 delas eram apenas acontecimentos rotineiros que Manson registrava. O diário é continuação de um outro diário ao qual eles não tiveram acesso. Tudo muito tranquilo, até que algo de bizarro começa a acontecer na cidade. E então os elementos tão marcantes visto no game começam a aparecer nas palavras de Manson. O mais assustador, talvez, seja o escurecimento repentino que ocorria na cidade e o que acontecia a seguir. Manson conta desesperado em uma das páginas que, em certo dia de agosto de 1960, 17 ou 18 de agosto, a cidade simplesmente ficou completamente às escuras. 11h45 da manhã. O sol sumiu e os moradores não sabiam o que havia ocasionado tal fenômeno. Manson era uma pessoa muito religiosa e temeu o pior.
Percebe-se em seu relato que o mesmo pensava que se tratava do fim dos tempos. Agarrou sua filha e correu para dentro de casa, permanecendo quase todo dia e noite dentro de um pequeno santuário construído em uma das salas da sua casa. De lá, disse que ouviu gritos o tempo todo e um grande temor pela sua vida e de sua filha. Quando a luz do sol surgiu novamente, Manson narra que saiu às ruas para verificar o que ocorrerá. Enfim, descobriu que muitas pessoas, entre eles vizinhos e parentes, simplesmente desapareceram. As autoridades locais tentaram abafar o caso. Apesar da insistência da população querendo explicações lógicas para o evento, depois disso, tal fenômeno começou a ocorrer com certa frequência, sendo que Manson sempre tomava as mesmas medidas. Ao início do escurecer, resgatava sua filha menor e corria para dentro do pequeno santuário, ficando lá até a luz do sol brilhar do lado de fora. Manson fala, dias após o início desses eventos, que irá se mudar, que não suporta mais aquilo e que as pessoas estão desesperadas e o número de desaparecidos estava crescendo. Enquanto as autoridades lutam para que a história seja restringida ao olhar do público da Pensilvânia, Manson suspeita de magia negra, conspira contra o xerife, contra o prefeito e todos que desconfia. Uma das partes mais assustadoras do diário, a penúltima página, é o relato de Manson sobre algo incomum que ocorreu durante a repetição do evento sombrio. Quando começou a escurecer, 21 de abril de 1961, por volta das 10h32 da manhã, Manson faz o mesmo procedimento. Corre e pega sua filha que está no quintal de casa nos braços e se esconde no pequeno santuário. Atordoado, Manson diz que rezava quando escutou a voz de um primo, na porta da sua casa, grunhido, parecendo um pedido para abri-la. Seu primo havia desaparecido em um desses macabros acontecimentos meses atrás e Manson fica na dúvida se abre ou não a porta. Resolve então espiar pelo vão da porta do santuário. A sua porta parece receber golpes do tal primo, tamanho era o tremor que apresentava. Manson, preocupado, imaginando que não é o seu primo que está na porta, decide sair do santuário e dar uma espiadinha pela janela da sala. Foi o seu erro. No lado de fora estava o seu primo, no entanto, não da forma como o conhecia. Ele era uma criatura completamente retorcida, parecia estar amarrado como uma espécie de metal que perfurava e atravessava diferentes regiões do seu corpo. Totalmente dilacerado, a figura se debatia e golpeava com o tronco a porta da sua casa. E o pior, não estava só. Na rua, em frente em sua casa, haviam outras criaturas. À esquina havia corpos empalados queimavam ainda vivos e o cenário apresentado era um inferno versão Centralia. Manson ficou tão assustado que desmaiou de imediato. Acordou com sua filha beliscando seu rosto. Manson escreve a sua última página, dizendo que está muito doente, que há algo estranho, que não consegue esquecer. O que viu e teme não conseguir salvar a sua filha desse fim. E aparentemente não conseguiu, já que de Manson e sua filha nada mais se sabe além da última página do diário. Segundo o autor da acusação anônimo, o diário ainda existe e está sob o poder de Toyama. O autor também fala sobre a superstição de Toyama,
com o diário que virou uma espécie de amuleto da sorte para o produtor. O que vocês acharam sobre este caso? Deixe suas opiniões nos comentários. Curta o vídeo e compartilhe. O terror merece ser compartilhado.